Ouvintes preciosos, que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vós e que vocês, ouvintes, tenham saúde e seja forte em Deus. Nós, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para falar da grandeza desse grande Deus, o qual fez o céu, a terra e tudo o que há. Esse grande Deus que tudo fez e tudo controla e tem dado limite para todos. Nós podemos falar da terra, quando Deus formou a terra, tirando a terra do sol, que ela é um pedaço do sol, mas ela não veio como está agora. Quem é que fala que essa terra, com rochas, campinas, com vales, essa terra cheia de gramas, cheio de rio, mares, foi um dia um sol, esteve lá no sol. Não somente a Terra, mas todos os planetas, estrelas que existem há milhões, foram tirados do sol. É lógico que Deus, Ele sendo o grande Criador, primeiro Ele fez o sol, para depois tirar os outros planetas e estrelas. Isso não é difícil crer, porque Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para quantos pães e peixes. Ele é Deus. Ele é capaz de fazer o que Ele quer, sem pedir conselho a ninguém. E também não precisa pedir conselho, porque tudo que carece de conselho é dependente. E Deus não depende. Por isso Ele não precisa tomar conselho com ninguém para fazer o que Ele quer fazer, o que Ele fez e fará. Mas, quando Deus fez o sol, e Ele explodiu esse sol, e tirou fagulhas, isso o irmão Brana, o profeta, ensina na mensagem Pergunta e Resposta, volume 12. E também na Pergunta e Resposta sobre Gênesis, que a terra era um dia o sol. Ela esteve lá onde está o sol. E ela saiu, como o sol é, uma chama de fogo. Hoje nós olhamos certas pedras em rocha, a gente vê que essa terra, ela passou por um fogo muito forte. Não é que ela passou por um fogo, ela era um fogo. O centro da terra, onde estão, ao centro da terra, ainda tem esse fogo. Da onde vêm os vulcões? Por que vulcão? Vulcão é um meio de não deixar a terra explodir com a sua chama que está no centro da terra. Eu quero dizer que o centro da terra ainda está em fogo. Isso mostra que ela era fogo por completa. Mas como disse o irmão Brana, que Deus levou essa terra para um lugar muito longe, onde tinha muito gelo, e lá Deus apagou ela, e não deixando apagar o centro da terra, aonde tem fogo hoje. Se não fosse os vulcões, a terra explodia com o fogo que está debaixo. Mas por causa dos vulcões que está em atividade, a terra não consegue explodir. Agora Deus sabe o que faz. Deus, Ele é o grande artista, que sabe como fazer os seus quadros. E depois Deus trouxe essa terra para perto do sol de novo, para que o sol descongelasse ela.
E assim ela ficou coberta de água, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E houve separação entre água, que está embaixo, e água em cima da expansão. E apareceu a porção seca que Deus chamou terra. Aí que ela ganhou o nome de terra. Ela ganhou o nome de terra quando Deus tirou a água de sobre ela. E a porção seca Deus chamou terra. Quer dizer que não chamava terra antes. Porque antes a terra estava num trabalho na mão de Deus. De uma brasa de fogo ela virou um iceberg. De iceberg ela passou a ser a terra. Da mesma maneira que Deus trabalha com a terra, ou trabalhou com a terra, Ele trabalha com o ser humano. Porque nós também estivemos em Cristo, como a terra esteve no sol. E nós viemos para o mundo congelado, assim como a terra foi. Mas Deus trouxe a terra perto do sol para o sol descongelar ela e fazer com que a porção seca aparecesse para ganhar nome de terra e ser povoada e ser um jardim. Essa é a maneira que Deus trabalha com o homem. Ele põe o homem perto do sol da justiça, que é Jesus, o qual descongela o homem para aparecer a porção seca. Porque o homem e a terra são o mesmo. Nós também somos pó. E da mesmo processo que Deus trabalha com a terra, o mesmo processo Ele usa com o homem. Se Deus pegou a terra sem forma e vazia e transformou ela num jardim, Deus também pega o homem sem forma e vazio e transforma esse tal homem vazio, sem forma, para um jardim. O que é um jardim? Um jardim é uma terra onde está plantado árvore, flores, aonde tem água e, por fim, pássaros, borboletas. Esse é um jardim. E tem homem, mulher, o qual Deus tem trabalhado nas suas vidas, que Deus tem transformado aquele homem em jardim, aonde a árvore da vida pode ser plantada nele, que é Jesus. Tem mulher que é uma terra, aonde Deus tem feito dela um jardim. Uma mulher que tem canteiro de flor, que tem a árvore da vida. E aonde tem flor, tem borboleta, tem abelhas para buscar mel. Aonde tem flor, tem árvore, tem passarinhos para ninhar, descansar. Então tem mulher, tem homem, que ele tem uma plantação sobre sua vida, que ele é rodeado, visitados por pássaros, visitado por anjo, por Deus, assim como era o jardim do Éden.
Quando Deus fez o jardim do Éden, Deus colocou ali naquele jardim flores, árvores, inclusive a árvore da vida, pássaros, e, enfim, todos os animais. Mas a parte mais importante foi colocar Adão para governar o jardim. Então, depois que Deus faz um jardim em você, meu irmão, planta um jardim na sua vida, Ele coloca o Adão para governar, que é Jesus. Por que Ele não colocou Adão para governar a terra quando estava sem forma e vazia? Ele punha Adão para governar a terra quando era um paraíso. E nós queremos que Jesus governe nós. Sem forma e vazio? Não. Não foi assim que Adão governava a terra, sem forma e vazia. E também não é assim que Jesus governa nós, sem forma e vazio. Se você não tem forma cristã, está vazio do Espírito Santo, porque, ouvintes preciosos, tem pessoa que está como a terra estava, é vazio, não tem paz, não tem alegria, não tem saúde. É lógico que uma pessoa, quando ela não tem paz, não tem alegria, ela não vai ter saúde. Porque o que traz enfermidade sobre as pessoas são tristeza, angústia. E quando a terra estava sem forma e vazia, Deus podia colocar Adão para governar ela, mas governar o quê? Porque um governo, para ser um governo, ele tem que ter o que governar. E Adão não ia governar a água, governar a treva. Adão ia governar os animais, ia governar a natureza. Então Deus primeiro fez o jardim, para depois colocar um governante chamado Adão. Se você quer que Jesus te governe, que Jesus tenha o comando da sua vida, o controle, primeiro você saia dessa vida vazia, sem forma de filho de Deus, sem forma de cristão. Se está sem forma, porque está desformado. E o pecado desforma uma pessoa. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, como trabalhou na terra. A terra, sem forma e vazia, ficou em silêncio, enquanto Deus separava as trevas, a água de sobre ela, e formava um jardim. A terra ficou calada, quieta, deixou Deus trabalhar nela. Deus trabalhou na terra desde o princípio, desde quando Ele tirou ela do sol, Ele veio trabalhando nela. E conforme o irmão Brana disse na mensagem, porque não somos uma denominação, que Deus levou a cerca de 100 milhões de anos trabalhando na terra. Não é um trabalho de dia, da noite para o dia, mas é um trabalho prolongado. Mas o importante, que chega no final glorioso, conforme está escrito aos Filipenses, capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós, terminará. E eu não sei quanto tempo Deus vai levar
para levar você, irmão, a ser um jardim. Mas o certo é que ele te leva, como levou a terra. O irmão Brana disse que Deus levou 40 anos para preparar Moisés, o qual estava sem forma e vazio lá no Egito. Moisés estava como a terra, sem forma e vazio. O que Moisés tinha era uma farda de um general e divisas, lança e espada na mão. Mas para Deus isso é vazio. Aí ele fugiu, quando ele matou aquele homem do Egito e enterrou na areia, e foi descoberto. Então ele fugiu. O homem vazio é um fugitivo. O homem sem forma cristã é um fugitivo. Como Moisés se tornou um fugitivo. Mas Deus foi atrás desse fugitivo. Deus foi buscar esse fugitivo, Moisés. 40 anos passou. Um dia, numa salsa ardente, uma moita, uma pequena árvore, estava em chamas. E uma voz saía dessa árvore e conversava com Moisés. E essa voz disse para Moisés: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E hoje eu me lembro da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, de buscar Israel. E eu vim aqui, Moisés, para mandar tu ir buscar Israel, e eu serei contigo. Agora, por que ele não usou Moisés há 40 anos atrás? Porque Moisés estava sem forma e vazio. Durante os 40 anos que ele ficou no deserto, ali casado com Zípora, sua esposa, com a qual ele teve 2 filhos, e Deus foi enchendo Moisés de humildade, simplicidade. 40 anos mais tarde, Moisés estava do jeito que Deus queria. Moisés estava pronto para descer ao Egito e tirar Israel. Trabalho este que ele fez, que ele praticou. Mas Deus trabalhou 40 anos. Deus, para mandar um homem fazer um trabalho para ele, Deus prepara o homem. O irmão Brana diz que Deus treina um homem a vida toda para usar 5 minutos. Mas esses 5 minutos na mão de Deus vale para uma eternidade. Quanto tempo Deus usou Moisés? 40 anos. Ele viveu 120. 40 anos, Moisés ficou sem forma e vazio. 40 anos levou Deus para encher Moisés. Ou seja, para esvaziar Moisés, a palavra mais correta. E 40 anos ele levou para usar Moisés. Nesses 40 anos, Moisés parou o Egito, abriu o mar vermelho, trouxe maná do céu, trouxe coluna de fogo, trouxe a lei e foi embora. No seu lugar ficou Josué.
Agora, Deus, ele pega o homem do nada e faz do homem o tudo. Como ele pegou a samaritana, ali de São João capítulo 4, envolvida com 5 homens, e já estava no sexto. Sexto aponta por 6.000 anos do mundo. Sexto. E quando Jesus chegou, então foi o 7. Então ela conheceu 7 homens. E o 7 era Jesus, que aponta para o milênio, que aponta para o descanso, que aponta para a libertação. Os 6 homens levou a samaritana às ruínas, ao mal. Os 6 homens levou a samaritana a viver uma vida totalmente corrupta e suja. Ela estava tão suja que nem as moças virgens queria ela junto quando ia buscar água de manhã. E nem as mulheres casadas queria a companhia da samaritana à tarde, porque considerava ela uma mulher de mau fama. Mas Jesus mudou a cena, mudou o quadro, ao cruzar o caminho da samaritana. E a partir daquele momento, ela se tornou uma testemunha de Jesus. Uma mulher que tinha uma vida totalmente arruinada, agora se transformou numa testemunha de Deus, como a terra. Sem forma e vazia, se transformou num jardim. E nesse jardim teve um governante chamado Adão, que aponta para Jesus. Então nós encontramos aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com seu cabelo. Ela também não vivia uma vida boa. Mas a presença de Jesus foi tão marcante na vida dela que ela se transformou numa Santa Maria Madalena. Ele é o mudador. Como ele pegou um Saulo de Tarso, totalmente sem forma e vazio, sendo Saulo de Tarso um fariseu, e a religião dos fariseus era a religião mais rigorosa, mais santa que tinha em Israel. E Saulo de Tarso era aluno de Gamaliel, um grande mestre. E ele se tornou um fariseu, Saulo de Tarso, zeloso pela lei, e o zelo dele era tão grande que ele não conseguia ver Jesus como o Salvador do mundo. Aonde estava Saulo de Tarso quando Jesus pregava em Israel? Aonde estava Saulo de Tarso quando Jesus morria no Calvário? Ele estava sentado no pé de Gamaliel, como um fariseu. Ele
era praticante 100% da lei. Mas um dia, ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E quando ele encontrou com Jesus, você sabe, ouvinte, o que Saulo de Tarso ia fazer? Ele estava indo prender homem e mulher que confessava a Jesus. Ele já tinha feito isso antes, prendendo homem e mulher que se declarava cristão. Tem muitos Saulo de Tarso hoje, muitos Saulo de Tarso, que são perseguidores da verdade, zelosos, mas o seu zelo leva a ser perseguidor. Por isso que Jesus disse: o vosso zelo me consome. O zelo é tanto que Jesus desaparece da vida da pessoa. Em outro lugar, Jesus diz: as vossas tradições anula a minha palavra, anula a palavra de Deus. As tradições. O apóstolo Paulo, ele já disse lá na carta aos Romanos: Israel era zeloso com Deus, mas sem conhecimento. E o irmão Brana disse: o zelo anula o conhecimento. E nós encontramos gente tão zelosa, que quer ser tão zelosa com a ordem da igreja, que é bom ser, com hinos, que acaba perseguindo Jesus, como Saulo de Tarso. Ser zeloso é bom, mas com conhecimento. Israel era zeloso, mas sem conhecimento. E sem conhecimento, mataram Jesus. É a mesma coisa daquela menina, que ela tinha um gatinho, e o gato estava congelado. E ela teve tanta compaixão do gatinho, e ela pegou, aqueceu o forno, acendeu o forno, e colocou o gatinho lá dentro, dizendo assim: ele vai ficar bom, porque ele está congelado. E quando ela abriu o forno, ele estava torrado. Boa intenção, zelosa, cuidadosa, mas sem conhecimento. E sem conhecimento torra o gato. Então você tem que ser zeloso com a sua roupa, porque Deus é zeloso, mas Deus é zeloso com conhecimento. Êxodo capítulo 20 está escrito: porque eu sou Deus zeloso. Deus é zeloso, mas com conhecimento. Se ele não fosse zeloso com conhecimento, quando apresentaram aquela prostituta para ele, dizendo: a lei de Moisés manda matar. E tu que disse? Se ele fosse ali zeloso, sem conhecimento pela lei, ele falava: apedreja ela, e eu vou ajudar, porque eu sou zeloso. Mas Jesus era zeloso com conhecimento. E Saulo de Tarso, pelos seus zelos, ele perseguia os cristãos, prendia o cristão. Inclusive Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, em Atos capítulo 7, as vestes de Estevão foi posta no pé de Saulo de Tarso, como testemunha da morte de Estevão.
em vez de ser testemunha de Jesus, Saulo de Tarso, era testemunha da morte de fiéis de Deus. Mas um dia, Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, quando ele ia indo com carta do sumo sacerdote para prender quem ele encontrasse falando de Jesus, tanto homem como mulher. Ele tinha uma carta do sumo sacerdote que liberava ele a prender quem ele encontrava falando de Jesus. Hoje, as pessoas prendem quem batiza em nome do Senhor Jesus. Saulo de Tarso, nós temos muitos que perseguem o nome do Senhor Jesus Cristo com zelo. Saulo de Tarso, ele adorava a Deus, mas sem conhecimento. E ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E Jesus se apresentou para ele numa coluna de fogo. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quando aquela coluna de fogo apareceu, e era tão forte que o olho de Paulo ficou sofrendo perca da visão. E ele caiu em terra, Saulo de Tarso, com o esplendor daquela luz, com o impacto daquela luz. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E da luz, a resposta veio dizendo: eu sou Jesus que você persegue. Mas eu não estou perseguindo o Senhor, em outras palavras, né? Mas se você está perseguindo meu povo, você está perseguindo eu. Porque João disse: como nós podemos amar Deus se nós não amamos aquele que nós vemos? Como que nós podemos amar Deus, servir Deus, sem antes nós expressar esse amor pelo povo dele? Por isso que Ruth falou para Noemi: teu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. Ela não parou aí, ela continuou: seu povo é o meu povo. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, mas amo também o povo de Jesus Cristo. Saulo de Tarso era o contrário. Ele amava a Deus e perseguia o povo de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegue. Mas é duro para ti lutar contra a verdade, Saulo de Tarso. Viu, Saulo de Tarso, que me está ouvindo? É duro para você lutar contra a verdade, lutar contra o lava-pé, lutar contra a ceia com pão áspero, lutar contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, lutar contra o William Branham, que é o profeta de Deus. É duro para você. Que Deus encontra com você no caminho de Damasco. Agora, hoje, que Deus possa ajudar você a cair por terra e reconhecer que você está errado, que você está errada, irmã. É melhor que você caia em si agora do que cair em si no trono branco, porque lá não tem mais esperança. É melhor reconhecer a verdade agora, porque agora ainda há oportunidade de acerto, porque a graça de Deus ainda está estendida a nós. Porque se esperamos reconhecer a verdade no trono branco,
Lá não tem mais graça. Quanta gente que reconheceu que Noé era a verdade. Quanta gente que não gritou, Noé, Noé. Agora nós cremos na sua mensagem, Noé. Agora nós vemos que você falou a verdade, Noé. Você disse que ia chover, nós não acreditávamos, mas agora nós estamos vendo a chuva cair e a água está crescendo. Agora nós cremos, Noé. Mas já era tarde demais. Você, irmã, irmão, que conhece o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e não batiza, você que sabe que a ceia verdadeira tem que ter lava-pé, e com tudo isso você não toma uma posição, e se Cristo vier hoje, como você fica com Ele? Que explicação que você vai dar para Jesus, irmã? Ah, irmão, que explicação que você vai dar para Jesus? Falar que você não conhecia a verdade, você conhece. Você não tem desculpa. Porque enquanto não conhecemos a verdade, Deus olha nós como ignorante. Mas depois que nós conhecemos a verdade e não praticamos, Deus olha em nós como rebelde. Ignorante é um, rebelde é outro. Ignorante é quem não conhece a verdade. Rebelde é quem conhece e não pratica. Mas disse Paulo na carta aos Efésios, ou melhor, na carta em Atos dos Apóstolos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você estava na ignorância, batizou no Pai, Filho e Espírito Santo, tomou ceia com pão cevado, fermentado, sem lava-pé, você estava na ignorância. E se você morresse ali, você tem uma oportunidade com Deus porque você não conhecia a verdade. Mas agora você conhece. Agora você sabe o que é certo. E não quer praticar. Por isso que Jesus Cristo diz, muito naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, profetizamos no teu nome, falamos em língua em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. E Jesus responde, afastai-vos de mim, praticador de iniquidade, que eu nunca vos conheci. Mas Deus conhece todo mundo, mas Ele quis dizer, eu nunca vos conheci como meus fiéis, nunca vos conheci como o meu seguidor, praticador de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É conhecer a verdade e não praticar. Sabe o certo e faz o errado. Tem mulher que sabe que mulher que vive uma vida de mulher, uma verdadeira mulher, ela tem que usar roupa de mulher, cabelo de mulher. Porque que em Apocalipse está escrito que aqueles gafanhotos têm cabelo como cabelo de mulher. Então, se tudo é iguais, como que está escrito que aqueles gafanhotos gigantes que atacarão a terra têm cabelo como cabelo de mulher? E diz a irmã Branham que aqueles gafanhotos com cabelo igual a mulher que atormentará a terra, vão atormentar as mulheres que cortou cabelo. Por isso que eles vêm com cabelo igual a cabelo de mulher, falando para as mulheres, era assim que vocês tinham que usar, ó, e vocês não usaram, e ele o atormentará usando cabelo de mulher, para aquela que não usou. Agora, se você esteve na ignorância, Deus não leva em conta. Ainda você fala, mas meu pai
morreu nesse batismo, pastor, morreu minha família inteira. Seguiu tal igreja que ensinava assim, todos eles morreram. Ora, eles não conheciam a verdade, e Deus não leva em conta. Mas Deus sabia, se eles vissem o que você está vendo, se eles conhecessem o que você está conhecendo, eles tinham aceitado. É lógico que o nosso bisavó, tataravó, que viveu com lamparina, se eles tivessem luz elétrica, ele ia usar lamparina? Não. Não. Um irmão deu carona para uma pessoa na estrada e os dois começaram a conversar sobre a Bíblia. E esse homem que pediu carona também era um crente. E os dois começaram a conversar sobre a Bíblia. E o irmão falou para ele assim, ó, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. E eu pratico a ceia com pão asmo, lavo o pé na Santa Ceia. Aí ele falou assim, mas o senhor era dessa igreja? Eu disse, não, eu era de uma igreja que não fazia nada disso. Mas como que o senhor pôde mudar da igreja para outra? Não é errado mudar de uma igreja para outra? O irmão falou para ele assim, se você tem um carrinho, pois é, falhando, tudo quebrado, e você tem condição de comprar um Monza bom, um outro carro bom, você não compra? Você compra. Assim fui eu. Estava com Poisé, uma igreja Poisé, tudo arrebentado, e Deus trouxe para mim uma mensagem, um batismo completo. Você não acha que eu tinha que mudar? Você não muda? De um carro quebrando para um carro melhor? Sim, então. Nosso pai não pararam com a lamparina para a luz elétrica? Não pararam com o fogão a lenha para o fogão a gás? Então, como eles mudaram de fogão a lenha para o fogão a gás, como eles mudaram de lamparina para a luz elétrica, assim também eu mudei do Pai, Filho e Espírito Santo para o Senhor Jesus Cristo, para o pão fermentado, para o pão asmo, porque é melhor. Assim como a luz elétrica é melhor do que a lamparina, assim como o Monza é melhor do que o Poisézinho, quebrado, arrebentado. Assim como o fogão a gás é melhor do que de lenha, não tem trabalho de rachar lenha, buscar lenha com chuva, molhar, forma fumaceira dentro de casa, água sai do olho para acender o fogo. Todos nós passamos por isso no passado, mas hoje não está melhor? Por que ficar com fogão a lenha se eu tenho um a gás? Por que ficar com lamparina se eu tenho luz elétrica? Por que seguir um sistema quebrado, arrebentado, se eu tenho a Bíblia, a revelação de Deus? Ouvinte precioso, tenha um bom sono. Você que está em trabalho, tenha um bom trabalho. Eu desejo isso de coração. Desejo saúde a cada um de vocês, que vocês sejam fortes em Deus, que o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e defende vocês de todos os males. Que Deus ajude você no seu emprego, no seu salário, e que a sua mesa seja recheada e abençoada por Deus. É isso que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a chuva cai e faz a flor nascer,
quanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós seu verdecer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Quando vejo o teu amor, quando eu ouço a tua verdade, quando eu sinto o teu calor e admiro a tua bondade, me deleito em ti, Senhor, me alegro sempre em ti, me sustento em teu amor e para sempre te louvarei. Só a ti. Quando eu vejo o teu amor, quando eu ouço a tua verdade, quando eu sinto o teu calor e admiro a tua bondade, me deleito em ti, Senhor, me alegro sempre em ti, me sustento no teu amor e para sempre te louvarei. Eu me posto em tua presença, te adoro em santidade, te entrego a minha vida e assim te ofertarei a ti. Quando eu vejo o teu amor, quando eu ouço a tua verdade, quando eu sinto o seu calor e admiro a tua bondade, me deleito em ti, Senhor, me alegro sempre em ti, me sustento em teu amor
e para sempre te louvarei. Eu me posto em tua presença, te adoro em santidade, te entrego a minha vida e assim ofertarei a ti. Eu me posto em tua presença, te adoro em santidade, te entrego a minha vida e assim ofertarei a ti.